feliz com a presença. Que susto. Muito boa noite, pessoas maravilhosas. Muito feliz, Mônica, que você está aqui conosco, nossa amiga de turma, muito querida, e outras tantas pessoas que eu acho que eu não conheço, né? Então, estamos muito felizes, né, em receber cada uma e cada um de vocês. A ideia dos nossos diálogos online, eles são para ser um diálogo, né? Então, um diálogo não é um monólogo, então, assim, vai ser bem legal se vocês abrirem as câmeras, né, interagirem, perguntarem, escreverem. Quem não sabe levantar a mãozinha, já vou dar aqui um toque, vai ali, ó, nos reações ou reactions. E aí, quando clica assim, tem levantar a mão ou raise your hands, alguma coisa assim, né? Meu inglês, como vocês perceberam, não é, né, grande coisa, mas deu para entender. Então, essa é a forma da gente, né, conseguir se organizar um pouco. Eu sou Aline França, eu moro em Sorocaba, mas eu estou em São Paulo. Eu sou membro, né, da caminhação desde 2019. A caminhação, ela foi iniciada em 2019 e a intenção dela é ser um movimento de renovação da trimembração do organismo social. O que é isso, basicamente, né? É a gente, a partir do nosso interesse, né, e da aceitação do nosso destino também, né, dos encontros que devem acontecer, a gente acolher e se manifestar para que a gente possa contribuir com a transformação da nossa realidade social. E social, a gente entende tudo o que o ser humano afeta e é afetado, né? Então, compreende também o meio ambiente, qualquer âmbito, né, onde o ser humano esteja ali. E a gente busca criar esse equilíbrio, né, entre pensar, sentir, fazer. Então não adianta só eu sentir as dores do mundo e não fazer nada com isso, né? Não adianta só eu ter ideias revolucionárias e não colocá-las em prática, né? Então é basicamente essa nossa intenção. E sendo um movimento, né, a gente visa, eu faço parte, né, do Grupo Coração, somos em 5, além de mim, tem o Bira, a Malu, o Awaju e a Luana. Somos em 5 que estamos conectados desde 2019 com a caminhação. E nós, enquanto movimento, estamos aqui para apoiar, né, novas iniciativas e incentivar também. Então, os diálogos surgiram para a gente poder apresentar os nossos aspectos. Então, a gente não tem uma forma, mas a gente tem uma essência, que são esses 12 aspectos, são 5 aspectos internos, 7 externos. Estes 7 externos, a gente começou essa série de diálogos online ano passado, né? Eles estão gravados lá no canal do YouTube da Sociedade Antroposófica. E nesse semestre nós estamos falando dos 5 aspectos internos. E eu tinha, né, que quando falou de serenidade, um dos 5, né? Os 5 são sentido espiritual, confiança, coragem, serenidade e disciplina. Quando falou em serenidade, eu falei, gente, eu só de eu convidar as minhas amigas mineiras, só delas falarem mineirês, o negócio já fica sereno, né? É muito curioso quando elas me mandam áudio nervosa da vida. E elas estão assim, né, gente? Que coisa! É uma delícia, né? Então eu tenho essa honra, essa gratidão de ser amiga, né, há muitos anos de Carla e Luísa, que tem um caminhar, né, um caminhação. Então elas ainda
não começaram uma iniciativa lá, mas elas estão presentes na minha caminhação desde 2019. Então, estamos indo para o sexto seminário, né, lá em Sorocaba. E convidei-as para integrar também esse movimento, né, nacional. Então, elas estão hoje falando, mas elas escreveram sobre serenidade. E dia 29 de julho, já deixo o convite aqui, é um sábado pela manhã, nós faremos o lançamento do nosso e-book, que terá uma distribuição gratuita, tá? Falando sobre esses 7 aspectos, e aí vocês vão poder se deliciar ainda mais com a partilha, com a riqueza que elas fazem sobre esse aspecto que é a serenidade, né? Então, Carla e Luísa, eu vou convidá-las para se apresentarem aí um pouco mais e trazerem como que ecoou, né? E como que vocês observaram, contemplaram, né? Como vocês se sentem ligadas ao tema serenidade. Boa noite, gente. Para a gente é uma felicidade, uma honra também estar aqui participando, né? Meu nome é Luísa e a Carla está aqui do meu lado, né? Nós trabalhamos juntas e somos irmãs gêmeas, como quem não conhece a gente pode perceber, né? Somos parceiras de trabalho e a gente, então, somos pedagogas, né? Especializadas em educação especializada, com ênfase em autismo, e também fizemos o curso de terapia social, pedagogia curativa, na Parcival, e pedagogia Waldorf para jardim de infância, em Ribeirão Preto, né, na João Guimarães Rosa, e atualmente a gente dá aula para pessoas com dificuldade de aprendizagem e pessoas com deficiência, né? Também damos palestras, consultorias para pais familiares e também para escolas. Nessa área mais voltada para o que as pessoas chamam hoje em dia de inclusão, mas eu e a Carla, a gente prefere falar escola justa, né? Porque se a gente tem que falar de inclusão, significa que existe algo padronizado e a gente tem que incluir pessoas, né? E aí a gente acha que escola justa é uma escola de todos, então a gente prefere usar esse termo. E aí é isso, né, Carla? Você quer complementar alguma coisa na nossa apresentação? A gente cofundou aqui uma ONG, né, que apoia autistas e familiares, que chama Laço Azul, e a gente também faz acolhimentos, né, de famílias e educadores e educadoras que dão aula para pessoas com deficiência, né, que é a nossa missão, o nosso propósito é colaborar com o maior número de autistas, familiares, pessoas com deficiência em geral. Então, a gente acha que trazendo informação para essas pessoas, né, e abrindo a escuta ativa para essas pessoas, a gente pode colaborar bastante. Então, no final, a gente também pode deixar o nosso contato para quem quiser procurar a gente, e aí a gente faz um encontro aí de 2 horas gratuito com quem procurar. E, tá e como a Aline disse, nós somos mineiras, né? Estamos falando de Uberaba, Minas Gerais. Quando a Aline convidou eu e a Carla para fazer esse diálogo, né? A gente ficou assim, pensando, né? Ai, nossa, a Aline convidou a gente para falar de serenidade. A gente ainda ficou conversando sobre isso, eu e a Carla, né? Porque assim, nós somos coléricas, né? E a gente, por muito tempo, foi reconhecido como pessoas revoltadas, né? E até hoje somos revoltadas com muitas coisas. Mas depois a gente foi perceber que a serenidade, ela não exclui a revolta, e essa coisa de ser colérico, ela até ajuda a gente a transformar, colocar essa serenidade em prática, né? E assim, a Aline, ela sempre acerta nas pessoas que ela convida, pelo menos todo mundo que a gente vê que ela convida para falar, a gente gosta bastante, né? Então a gente falou assim, isso deve ser um recado do universo para a gente começar a pensar nesse tema com mais profundidade, né? E aí a gente ficou feliz com o convite, porque
eu e a Carla, a gente sempre fala que não existe inclusão, né? Não existe essa escola justa, sem tudo que a gente pensou que a gente vai falar agora, né? Que é como desenvolver essa serenidade. Sem serenidade, a gente nunca vai fazer essa escola justa. Então, é um ponto super importante, porque a gente percebe que os maiores entraves da inclusão é o egoísmo, né? Então, a serenidade, ela traz esse olhar mais altruísta, né? Do real e genuíno interesse pelo próximo, pelo ser humano. Então, é muito bonito, né? Como realmente a gente tem essa relação com essa questão da serenidade. Mas isso, a gente também percebeu que vem de uma maturidade espiritual. Porque a gente olhando para o passado lá, quando a gente era jovem, né? Nós somos jovens. Mais Quando a jovem, gente era mais jovem do que hoje, a gente não sabia muito lidar com as nossas revoltas, com a injustiça social, com tudo que acontecia no mundo e até no nosso âmbito familiar, pessoal e tudo mais. E hoje em dia, a gente, através do nosso estudo de autoeducação, de conscientização de muitas coisas, a gente está tentando progredir, né, nesse âmbito. Teve uma palestra, né? Eu e a Luísa, a gente está lendo, a gente já leu o Nova Consciência, né? O livro do Daniel Burkhardt, e a gente está lendo agora em grupo, né? Com um grupo aqui de Uberaba, que agora está online. E aí, nesse livro, tem uma palestra do Steiner, no anexo, que chama A Missão. Oi, gente, vocês têm o livro assim só para mostrar para a capa, que a turma gosta de indicação, assim. Ufa, ainda bem que está aqui do lado. Esse livro aqui, maravilhoso. Esse é a Escola do Altruísmo, né? Nossa, recomendamos bastante. E também os Dos Dragões. São livros assim que transformaram a nossa vida, né? Nesse livro tem um anexo de uma palestra do Steiner que chama A Missão da Ira. E aí eu e a Luísa, a gente ficou muito, 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 muito feliz de ler essa palestra. Por quê? Nessa palestra mostra que não tem problema a gente ter essa ira, né? A gente se indignar com as coisas que acontecem. Aí, por que a gente não tem problema? Porque a pior coisa do mundo, contrário do amor, é a indiferença, nem é o ódio. Quando você passa e você é indiferente àquilo, você não sente nada. E isso, assim, é horroroso, porque você nem tem consciência do que está acontecendo ali, né? Então, quando você fica com raiva de alguma situação, de conflitos, de injustiças, isso traz para a gente o quê? Esse poder de transformar. Só que a gente não pode pegar essa raiva, porque o objetivo é o quê, né? Que falando nessa palestra. Transformar essa ira em ira nobre. Como que a gente faz isso? A gente tem um poder de pegar essa ira, ficar com a gente e ficar encolerizada, né? Com raiva, de forma egoísta, e xingando todo mundo, paralisada. Só assim, ainda fazendo com que as pessoas fiquem com mais raiva ainda, isso não adianta em nada. Ou desanimadas até, né? Achando que aquilo não tem solução e tudo mais, que a gente tem que tomar o maior cuidado com essa força adversa hoje em dia, né? Porque muitas pessoas estão com esse discurso, então a gente tem que tomar o maior cuidado e combater cada vez mais esse discurso, né? Aí a gente pegar agora essa ira e pensar, né? Trazer para a consciência, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? E aí eu preciso do quê? Da serenidade, para eu focar na solução e transformar aquilo que está acontecendo naquele local ou colaborar com uma pessoa. Então, a gente falou, gente, então, nossa, que bom que Steiner fala isso, porque quer dizer que a gente não está problemática de ficar com raiva, porque eu e a Luísa, a gente fica com raiva todo dia, gente. Sabe, nós trabalhamos com essa questão da inclusão, né, da justiça em escolas particulares, em escolas públicas, do poder público colaborar com essas famílias e tudo mais, e não é fácil, sabe? É um caminho muito difícil.
às vezes, aquilo não está nas nossas mãos, né? E a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha para mudar um sistema, sabe? Então, assim... É grandioso, né? E aí a gente usar essa ira, né, como um professor, um educador. E aí a gente percebe que essa ira traz a consciência daquilo que precisa ser transformado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente também precisa ser transformado, porque senão também vai para uma coisa da arrogância, né? Ah, eu que sei como é que o mundo tem que ser, eu tô com raiva disso, tal. Não. O que eu preciso transformar em mim? O que eu preciso transformar no mundo? E todo mundo transformando tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, é bonito a gente fazer essa reflexão, né? Aí vem essa questão da aceitação, né? Que a gente gosta muito de parar para pensar, né? E a gente, por exemplo, trabalhando com pessoas com deficiência, a gente aprendeu que quando a gente leva qualquer coisa para o lado pessoal, a gente já vai ter dificuldade nessa questão de fazer a escola justa. Porque, às vezes, vem um comportamento inocente. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes vem um comportamento de, por exemplo, um aluno, né? Que vai mexer com o meu ego. Então, às vezes, ele vai gritar, ou vai, sei lá, não vai fazer atividade do jeito que a gente propôs. Você prepara aquela aula, você pensa naquele aluno, você acha que aquilo tudo vai dar certo na nossa cabeça, né? Tá? De planejamento. Aí você fala, nossa, e ele vai amar, porque eu trouxe o tema que ele gosta, e de repente se apresenta, aí voa o material, aí a criança rasga a atividade, ou sai correndo, grita, sai correndo, e acontecem 1000 situações, quem é professor ou professora, de aluno típico ou atípico, já vai ter vivido essa questão, né, de trabalhar com coisas que saem do nosso, entre aspas, controle, porque a gente não tem controle, né? Mas a gente idealiza que a gente tem um controle, né? Assim, a forma, a estrutura, ela é importante, mas se a gente também não tomar cuidado, ela vira morte, né? Ela fica uma coisa, o quê? Uma coisa que está muito na forma, que está muito enrijecido, que está muito, assim, seguindo aquele planejamento, certinho, sem pensar em adequações, significa o quê? Que a gente está matando aquilo, a gente está tirando toda a vida daquele processo. E quem trabalha com educação, trabalha com vida. E quem trabalha com vida tem que estar preparado para que tudo pode acontecer, né? Então, assim, se a gente leva para o pessoal, o que vai acontecer? A gente vai trazer o nosso monstrinho do autoritarismo para fora, né? E aí a gente vai ser o quê? Ditatorial, a gente vai ficar nervosa, a gente não vai ser nem um pouco serena e a gente vai colocar o nosso corpo astral para fora, né? A gente não vai estar com a consciência no lugar. E a gente vai estar igualzinho o aluno, porque se o aluno não gosta daquela atividade e ele está com o astral dele exagerado, se a gente vai na mesma vibe e a gente fica um ditador, a gente quer controlar, a gente não ajuda em nada esse aluno, né? A gente não é um modelo do que ele precisa naquele momento. Então, eu e a Carla, a gente pensa o tempo todo em quê? Se eu quero flexibilidade, eu preciso ser flexível. Se eu quero serenidade, eu preciso ser serena. Se eu quero, por exemplo, sei lá, uma confiança, eu tenho que cuidar da minha ansiedade. Então, o tempo todo, quando a gente vai percebendo isso dos nossos espelhos, né, que são os nossos alunos, a gente vai tentando o quê? Opa, olha, esse aluno está ansioso, como é que será que eu estou? Aí eu pego o meu termômetro interno, faço essa atividade interna. Só que esse aluno, gente, ele não tem a menor ideia de que isso está acontecendo com a gente, de que a gente está por dentro fazendo o quê? Muita academia, entendeu? Porque às vezes você tem que se acolher, ao mesmo tempo você tem que acolher a pessoa e, ao mesmo tempo, você tem que tomar conta do ambiente. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo e agora, né? Que aí o Steiner traz, né? O Steiner, assim, ele é genial. Eu e a Luísa, a gente é bem fã do Steiner. Porque tudo que a gente coloca, quando a Aline fala de caminhação, né? A gente tem que colocar em prática para a gente ver se realmente aquilo é verdadeiro. E quando a gente coloca as coisas em prática, né?
a gente percebe. E aí, quando o Steiner traz a lei pedagógica, e o aluno ele está com o astral dele, ele está gritando, jogando as coisas longe, fazendo isso tudo. Como que eu tenho que vir? Com o meu eu consciência. E é aí que eu tenho que trazer o quê? A minha serenidade. Para eu trazer aquele ambiente de calmaria. Eu só vou fazer uma pequena traduçãozinha aqui, né? Porque talvez tenham pessoas que não estejam acostumadas com esse termo corpo astral, né? Mas são as emoções, né? Sim. Então é só isso, assim, né? Se vai emoção com emoção, né? Dá choquinho aí, né? Pode seguir, menina, tá maravilhoso. Exatamente. Então, assim, imagina, se a Carla tá eufórica, né, tudo, e eu num centrar o meu eu, né, a minha consciência, e eu também ficar assim, como que eu vou conseguir ajudar a Carla? Não tem como. Então, é aquela imagem, né, do avião, da máscara de oxigênio, né? Não tem como. Eu preciso olhar para mim, eu preciso conectar comigo, eu preciso ter essa autoconsciência, me centrar para ajudar o próximo. Então, a lei pedagógica é isso, né? Olha, se essa criança está com um emocional alterado, ou o adulto, ou não precisa ser criança, pode ser adulto, pode ser adolescente, essa pessoa que está à nossa frente, né? Está com um emocional alterado. A gente tem que o quê? Vir com essa consciência, passar uma tranquilidade, né? Transmitir, olha, eu estou aqui do seu lado. Como que a gente consegue comunicar essa nossa necessidade com calma para a gente ser entendida? Porque quando a gente está assim, ó, com o emocional exacerbado, a gente não consegue comunicar nossas necessidades. O outro não percebe as nossas necessidades. O outro quer o quê? Ó, se afastar. Eu e a Carla, a gente fala isso para os nossos alunos. O outro, às vezes, vai querer correr. A gente fala, quando você grita, nosso ouvido dói. A vontade que a gente tem é de sair de perto. Aí a criança, ela para, né? Porque ela quer que você fique perto e tudo mais. Aí, na hora que ela acalma, a gente agradece na hora. Muito obrigado por você agora fazer silêncio para a gente poder conversar melhor. Porque a euforia, gente, o nome euforia é eu fora. E a serenidade é o eu dentro. Centralizado. Entendeu? Centralizado. Então, a gente precisa pensar nisso o tempo todo. E é para dar aula, a gente não pode levar para o lado do pessoal, né, Luísa? Para dar aula para pessoa com dificuldade de aprendizagem ou deficiência. Aí que você não pode mesmo. Tem que pensar muito nessa questão da calmaria, do ambiente preparado e tá apta a o quê? A preparar toda hora esse ambiente. O ambiente saiu, tá bagunçado, nós adultos, né, precisamos ser um melhor ambiente. Quem que vai mudar? Nós. E aí eu e a Leisa, o tempo todo, o trabalho interno é tão grande, tão grande, tão grande, que você sai de qualquer aula assim, exausta, né, cansada. Por quê? Porque você está pensando nas metas que aquele aluno tem, mas, ao mesmo tempo, você está pensando o tempo todo. Não podemos perder esse aluno de vista. Se eu focar na meta e esquecer o aluno, isso já deixa de ser uma aula boa, já deixa de ser um altruísmo. Né? Aí se eu estou focado na meta e perco o aluno, já é egoísmo. Já é perder o aluno, já é perder o ser humano, o interesse no ser humano, já é uma coisa egóica, né? Eu preciso cumprir essa tarefa, eu preciso cumprir essa meta, apresentar esse resultado. Para quem você vai apresentar esse resultado, né? Eu vou fazer umas conexões aqui e deixo aberto aqui para todo mundo interagir, tá, gente? Perguntar, compartilhar. Hã? Por favor, que as pessoas interajam. E que a UT traz muito isso como, assim, essa imagem da caminhação, né? Que é caminhar para uma ação, mas o próprio ato de caminhar é uma ação. E se a gente não está consciente nesse processo de caminhar, né? E não é só esse caminhar cotidiano, mas é também, né? Mas é esse caminhar na vida, né? No nosso destino.
é da gente estar consciente para os encontros que acontecem, né? Ou o Steiner traz aquela imagem maravilhosa, né? O que teria sido o nosso dia se alguma coisa que deu errado tivesse dado certo, né? Então, essa coisa, né, das desgraças que se tornam graça, assim, né? E te leva para os lugares e para os encontros. Só que se a gente não está consciente nesse sentido, né, de olha, encontrei tal pessoa, aconteceu tal situação, e é tal situação, ela não é boa nem ruim, aconteceu tal situação, né? Eu não consigo praticar a caminhação de fato, porque a caminhação não é a forma, não é um encontro de tantas horas, vai acontecer tantas vezes, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, é o encontro, né? E o que se dá a partir desse encontro, né? Então, eu acho muito legal, assim, quando vocês compartilham, né? As atividades de vocês e vocês vão contando às vezes quantas vezes dão errado as coisas, né? E quantas vezes dão micro erros, né? Assim, não precisa assim o dia todo desandar, mas são vários micro erros, né? No sentido de que eu dei uma orientação, né, de uma atividade e aí não foi acolhida, né? Assim, não fechou o fluxo da coisa. E aí, como vocês vão lidando com isso com muita serenidade, né? Com muita tranquilidade, e realmente, às vezes, tem dia que para tudo é outra coisa. É o que aquele ser quer, é o que esse momento precisa, é o que esse encontro está revelando, né? Então, acho isso de uma sabedoria incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito interessante. A última vez que eu tive com a Evelyn de Almeida, a gente foi falar sobre. Não foi biografia, esqueci aqui. Mas fui lá e aí entrou muito nesse lugar de. Foram observação pedagógica. E aí ela ficou muito nesse lugar, assim, né? De quanto tempo que eu tenho que fazer autorreflexão, quanto tempo de consciência, sabe? E as pessoas muito assim, e repetindo, tipo, ela assim, tá bom, se um tempo é importante para vocês, sabe? Ela falou assim, ela ficava falando assim, é quase nada, não dê muita atenção para isso, a gente precisa encontrar as pessoas, a gente precisa estar no dia a dia, a gente não tem que ficar perdendo muito tempo pensando, sabe? E a pessoa insistir, não, mas quanto? 1 hora por dia? Não sei o quê. Ela, olha, já que é tão importante para você, 1 hora por semana. 1 hora por semana é suficiente para você olhar para você, porque você precisa estar com os outros. O resto das horas vai estar com as pessoas, servindo as pessoas, encontrando as pessoas, né? E vocês trazem essa prática, né, assim, nesse conta-gotas, porque vocês não estão conscientes o tempo todo, né? Porque vocês estão sentindo, recebendo, né? Estão no flow da coisa. E alguns instantes vocês pingam uma gotinha de consciência, pinga uma gotinha de consciência. Então, nesse processo, de certa forma, também um pouco ritmado, né? Vocês vão fazendo essa hora, mas vocês têm muita prática, né? Então, isso que traz essa possibilidade dessa maior consciência para vocês, porque vocês não estão para dentro, vocês não estão pensando sobre vocês, quem eu sou, os meus erros, o que eu preciso melhorar, porque de nada vale essa reflexão se eu não pratico no mundo, né? E é esse o convite, assim, né, da caminhação, e por isso vocês estão aqui falando sobre isso. É isso. E assim, essa questão da gente, tipo,
tá realmente dentro de um encontro, né? Porque, assim, muitas pessoas ficam preocupadas com essa receita, né? Ah, mas quanto desse ingrediente, quanto do outro? Às vezes eu e a Carla, a gente vai dar uma consultoria, ou a gente vai falar, vai conversar com alguém, fazer um acolhimento, mas como que eu faço? Mas como que eu falo? Eu falo assim, isso você vai pegar o jeito na prática, né? Se você tem essas informações, mas você só vai saber se isso funciona, você só vai entender o que a gente está falando na sua prática com a pessoa. Então, assim, quando a gente acredita muito que o que a gente está fazendo é para o bem, e que a gente está bem aberto naquele encontro, né? Ah, eu vou lá dar aula para essa pessoa, ou fazer um acolhimento, ou fazer qualquer coisa, encontrar, e isso aqui é para o bem, mesmo que aconteçam as coisas, entre aspas, né? Que são erradas, que a gente não esperava, vamos falar, fora do nosso controle, do nosso planejamento, se a gente estiver muito atento, a gente vai perceber, a gente vai ser inspirada, a gente vai ser intuída de coisas necessárias que a gente precisa falar. Quantas vezes em acolhimento eu falei coisas que eu estava falando exatamente para mim, que eu nunca tinha falado, e eu estava falando para eu me escutar. Aí eu ainda já falei com algumas pessoas, nossa, isso eu estou falando primeiro para mim. Então, assim, é muito interessante quando a gente precisa se colocar nesse papel de humildade para a gente praticar a serenidade. Porque se você não tiver esse papel de humildade, se você for achando que você vai dar uma aula e você é a professora ali, a educadora, ou você está indo ali só doar e não vai receber nada, ou você já está julgando que aquela pessoa está fazendo X ou Y, você perde esses lampejos que existem, porque você está tão preocupada com uma coisa banal, você está tão preocupada com uma coisa materializada, que você não está percebendo o mais importante daquele encontro. E aí, eu e a Carla, a gente fala muito nos gatilhos, né? Que é uma palavra que está na moda, graças a Deus, porque é uma coisa muito importante da gente conversar, né? Porque tudo que acontece na vida, a gente tem que pensar que a gente que tem os nossos gatilhos internos. Então, a Carla, ela pode falar uma coisa para mim e a mesma coisa para a Aline, nós duas estarmos na mesma conversa. Pela experiência de vida da Aline, talvez aquilo vai gerar um gatilho na Aline, que para mim, eu falo, ai, talvez eu possa julgar. Nossa, a Aline é muito sensível, a Carla nem falou assim, tanta coisa, e a Aline chorou. Eu estava rindo do que a Carla estava falando, sendo que a vida da Aline, tudo que a Aline já viveu e tudo mais. Então, assim, cada coisa gera gatilho em nós e nós temos que saber que estamos lidando conosco, não é com o próximo. A gente está lidando muito mais com a gente do que com o próximo, o tempo todo. Então, assim, por exemplo, se um aluno meu bate na porta, um aluno meu, ele, por exemplo, sei lá, grita, talvez o grito, para mim, gera gatilhos de coisas que eu vivenciei. Talvez um bater de porta de um aluno gera gatilhos em mim de coisas que eu já vivenciei que não vai gerar na Carla, que não vai gerar em outro. Então, você tem que pensar assim, nossa, esse barulho de porta batendo é uma coisa assim que mexe muito comigo, mexe nas profundezas. Eu não consigo lidar com isso agora, mas isso eu vou ter que pensar mais tarde, eu vou ter que refletir. Foca no que é importante, não vai perder as estribeiras, não vai perder a boa, tal. Então, assim, a gente está lidando com esse gatilho o tempo todo, mas isso a criança não sabe que você tem problema com bater de porta, que você tem problema com grito, que você tem problema, às vezes, com qualquer outro tipo de atitude que ela tenha, né? Ela não sabe. E muitas vezes, até no nosso dia a dia, né? As pessoas não fazem coisas propositais e a gente julga que, fez isso para me irritar, fez isso para tal, e aquilo vai tirando a gente da nossa serenidade, sendo que não foi aquilo de fato que me tirou da serenidade, mas foi o meu lidar com esse gatilho que me tirou dessa serenidade, porque a gente tem que começar a entender que é a gente que tem que se fortalecer o tempo todo
eu e a Carla, a gente também tenta fortalecer os nossos alunos para eles terem esse repertório emocional e para eles conseguirem lidar com esses gatilhos que a vida gera. Que uma pessoa vai falar para um aluno nosso um julgamento, outra vai, sei lá, talvez fazer um bullying, outra vai fazer... Se essa criança, se esse adolescente ou esse adulto não estiver preparado, não tiver com a autoestima no lugar, não estiver fortalecido do que ele está fazendo, ele pode se descontrolar, ele pode perder a boa, e aí, gente, infelizmente, isso é triste para todo mundo, né? Então, a gente não pode colocar as pessoas numa caixinha também, né? A gente precisa muito trazer essa autoeducação para os nossos alunos, e por que eu falo que é uma autoeducação? Porque a gente ensina eles a ter consciência de si. Né? Não tem como eu dar uma receita para um aluno, olha, você conta de 1 até 10. Antigamente eu acreditava nisso, que era só contar de 1 até 10. Gente, isso não existe. Geralmente tem ensino conta de 1 até 10. Então, assim, né? É um conselho tão sem cabimento esse. Então, se eu começar a ensinar ele, olha, apareceu, você ficou com raiva, o que você vai fazer? Você pode ir para o canto da calma, você pode se afastar, você pode desenhar, você pode escrever num caderno para mais tarde você rasgar, você queimar, você fazer outras coisas, entendeu? Mas você vai começar a aprender a lidar com os seus sentimentos. E aí a gente vai, né, trazendo isso para os nossos alunos. A primeira meta, na verdade, nossa, é ensinar a serenidade para os nossos alunos. Quando se desregular, trazer isso, né? Eu e a Luísa, a gente, sei lá, eu agradeço muito ao universo por ter nascido de dupla com a Luísa, porque nós somos, com certeza, de milhares e milhares de vidas. A gente dá muito certo. Se a Luísa mandar eu ir plantar coquinha, Carla não. Eu vou e agradeço. Tirar, porque eu assim, e ela vamos. Porque a gente tá junto e tal. E quando a gente trabalha de dupla, nós trabalhamos de 2 para 1. Então, é uma atenção muito boa para uma pessoa lá. E eu falo que todo professor, a aula dele não inicia quando começa e ela não acaba quando termina. Porque ela inicia muito antes de começar e depois que acaba essa aula, a gente vai trocar sobre o que aconteceu na aula. Ai, nossa, aquela hora eu estava perdendo a paciência, por isso que eu te fiz um sinal, fui ao banheiro para eu poder encher meu tanque emocional e voltar melhor. A gente tem sinal, a gente tem tudo, a gente combina. Porque se eu não estou serena, eu não estou pronta para atuar ali. Então, eu falo, ó, banheiro, eu vou, ela fica, depois ela vem, eu vou. Um gatilho, por exemplo, para a Luísa é barulho de mesa, de porta, essas coisas, né? De uma aluna nossa que a gente foi fez uma atividade de escravos de Jó, né? Aquele dos copinhos e tudo mais. E aí a gente foi passar os copos e a nossa mesa é de metal e a nossa aluna batia o copo toda vez na mesa com muita força. Porque ela quer irritar, porque ele faz para me irritar, faz isso. Não, porque ela não tem ainda, sabe, dosar a força, porque às vezes aquela atividade para ela de passar ainda é difícil e etc. E a gente, eu não vou dar mais essa atividade porque gera um gatilho em mim de ira. Não, a aula que vem a gente foi com um cobertor dobrado em várias vezes e colocou em cima da mesa e foi fantástico. Ela fez o escravo de Jó total. E assim, por quê? Porque a gente estava tranquila para tudo que acontecesse com aquele copo, entendeu? Então, a gente fez o quê? Trouxe calmaria, trouxe serenidade para aquele ambiente. O Reinaldo falou, né, quando ele foi falar sobre coragem, ele falou que coloca nas árvores uma fita, limpa aquele espaço de tudo, dos destroços, das coisas lá do local que eles foram realizar, né? A pedagogia de emergência, e aí eles limpam aquela área, e lá naquela área é uma área de respeito, é uma área de carinho. O que ele faz naquele ambiente que está caótico? Ele traz serenidade. Para aquele espaço, ele ainda falou, eu posso garantir que não vai acontecer um terremoto aqui? Posso garantir que não vai acontecer nada? Não, mas aquele espaço, ele ainda falou, é um espaço seguro. É um espaço seguro por quê? Porque é um espaço que naquele momento vai ter ritmo, naquele momento vai ter escuta, naquele momento vai ter calma.
E aí é por isso que tudo vai funcionar ali naquele espaço. E aí a gente procura ser esse espaço no dia a dia da criança, ou do adolescente ou do adulto, que muitas vezes é de incompreensão, é de dificuldade, né? E tudo mais. Uma vez eu e a Carla começamos a dar aula para um aluno, gente, aí primeiro dia, fazia meia hora que a gente estava dando aula para ele, essa é uma história chocante, pelo menos para mim e para a Carla foi. E aí, passou meia hora, ele virou para mim e para a Carla e falou assim, vocês são as melhores professoras do mundo. É a primeira aula desse Aí eu questionei, né? Eu falei, não, mas como que você sabe? Porque faz meia hora que você está aqui e você ainda não conhece a gente, de fato. Aí, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, ó, até agora vocês não me mandaram calar a boca. Gente, isso marcou eu e a Carla para a nossa vida. Foi chocante. Vocês não fizeram vocês não fizeram calar a boca, vocês não fizeram nada disso. Gente, fazia só meia hora que a gente estava com o menino. Aí eu e a Carla falamos, aqui você nunca vai escutar calar a boca na sua vida. Sabe por quê? Porque isso é uma falta de respeito. Quando a gente precisar de garantir um silêncio, nós vamos comunicar isso para você com calma. Isso vai construindo um vínculo com as pessoas. Então, eu e a Carla, a gente não ficou feliz com isso, por mais que pareça uma declaração de amor, né? A gente ficou preocupado, né? O que esse aluno está vivenciando fora daqui? Né? Então, assim, a gente precisa parar para pensar nisso. Uma vez eu li um texto, né? E eu até favoritei esse texto, que chama Raízes Aéreas, da Eliane Brum. E ela entrevistou uma pessoa que é Médicas Sem Fronteiras, né? E ela falava sobre isso, né? Ela falava assim, não é uma questão de mudar o mundo, é a questão de mudar o mundo de uma pessoa por um tempo. Porque ela não consegue mudar o mundo daquela pessoa para sempre, mas às vezes aquele encontro genuíno, que ela está ali realmente interessada naquele ser humano em uma situação de muita vulnerabilidade, aquilo realmente vai mudar o mundo para sempre. Ela falou, abraços mudam vidas. E assim, essa entrevista é uma entrevista, assim, é uma riqueza, né? Porque ela vai falando sobre vários assuntos, vários aspectos, o tanto que a gente está acostumado a, por exemplo, ver o caos, ver tudo isso, e às vezes você conta para as pessoas algumas coisas, por exemplo, ela chegava de viagem, as pessoas ficavam curiosas, ela ia no barzinho, ela contava. Mas ela via que depois de 5 minutos que ela estava contando aquele encontro, né, que para ela era assim, maravilhoso, já era banalizado, sabe, aquilo. Então, assim, a gente não pode perder o interesse pelo ser humano, de jeito nenhum. E aí é nossa tarefa enquanto humanidade isso, né? Essa é a nossa principal tarefa, desenvolver esse altruísmo e esse interesse genuíno no ser humano. A gente está trabalhando o quê? Uma pessoa, a gente precisa escutar realmente as necessidades dessa pessoa. E isso é tão incrível que a gente vai se transformando e a gente vai ficando muito grata quando a gente se dá essa oportunidade. Então, assim, é muito bonito isso, né? É maravilhoso. Será que alguém tem mais alguma... Alguém quer complementar, contar uma história? Que beleza, a gente fala. Eu também. Depois eu passo aqui o bastão de novo. Mas eu fiquei imaginando, assim, que acho que a Serenidade, ela tem uma irmã, não sei se gêmea ou se mais velha, colérica, assim, que é a perseverança, né? Sim. E serenidade sem perseverança, né? Assim, parece que é nada, né? Então, não é só assim, estou serena num sentido interno, né? Mas eu preciso perseverar em querer estar serena, né? Apesar de, né? Apesar dos escombros lá, né? Todos do caos que acontece, né? Leane, você quer falar alguma coisa, querida? Não sei, Rogério, Mônica. A Mônica. Aí eu levantei a mão agora, como que baixa essa mão, não sei.
Sai É no mesmo sozinho. lugar. Eu acho Pronto, Pronto, já já vai. foi sozinho. Ah, primeiro parabenizar, né? Uma delícia ouvi-la sempre. Grande fã e admiradora das minhas queridas amigas também. E tantas reflexões, né, que vocês estão trazendo a partir da sua fala. E eu estava pensando aqui, né, essa relação também, não só, né, Aline, com relação à perseverança, essa serenidade, esse vínculo com a perseverança, mas o fato de a gente ter presença no que a gente faz, né, mais no nosso envolvimento, né, profissional, é impossível essa presença sem serenidade. Né? Quando a gente perde a serenidade, quando a gente perde a calma, sai de si, né? E a presença né, de quem está conduzindo, do adulto, ou, enfim, que está conduzindo essa atividade, esse momento, vai embora. Então, quanto que, assim, é algo fundamental, se você, é fundamental para qualquer atuação no mundo, em verdade. E a gente aprende na marra, né? Como também vocês trazem, né? Porque, é também vinculado ao que vocês também trouxeram, né? Essa maturidade, né? Como com a experiência, a gente vai entendendo isso e vai conquistando como uma virtude, né? Então, quanto que é importante essa prática da serenidade, algo que realmente você pode praticar, eu penso, né? Particularmente, que quando você se propõe como meta ser uma pessoa mais serena, ser uma pessoa mais calma, não ser reativa, e tudo isso, sem dúvida, é através, sim, do autodesenvolvimento, da autoeducação. Não tem outra forma que não seja essa, né? Por mais que você... Porque nascer como pessoa serena, até, né, é algo que pode ser resultado de, por que não, de outras vidas, né? Ou de outras experiências que nos levaram a ser assim, né? Então, e muito grata, é maravilhoso. Tá sendo muito, muito aportando muito, né, ao nosso crescimento também, essa conversa. Agradeço muito. Rogério, Ana Laura, Ana, querem fazer alguma contribuição? Quem está também aí de... Pode ir, Rogério. Obrigado, boa noite. Obrigado, Carla, Luísa, pela contribuição, pela experiência, por trazer a experiência de Rogério, vocês. eu não te conheço, se apresenta um pouco. Eu Não me gosto conheço. de Acho que eu não conheço ninguém, talvez a pessoa. Iracema. A Iracema que eu estou vendo aqui, acho que a gente se conhece de outros ambientes, né? Mas aqui é a primeira vez que eu estou nesses encontros, né? Sou uma pessoa... gosto muito dos fundamentos da antroposofia, sou sempre um estudioso, ainda não tão profundo assim, né? Mas sempre circulando dentro desse ambiente da antroposofia. E aí veio um convite no e-mail né, da sociedade, e eu falei, não, vou lá, né? Vou lá, vou conhecer, vou saber como é que é esse trabalho, e por isso estou aqui, né? Então, com bastante alegria que eu estou aqui participando, ouvindo e sentindo toda essa intensidade que vocês duas estão trazendo, né? Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, na cidade de São Paulo. Como profissional, eu atuo na área de consultoria organizacional e coach também. E estou aqui ouvindo vocês e pensando, né? Vocês estão trazendo muitos elementos da área educacional, né? E eu estou pensando como é que essa ponte, né? Como é essa mesma conexão, como essa mesma reflexão, eu posso olhar para o ambiente organizacional e entender o ambiente organizacional a partir do lugar da serenidade, né? Então, estou aqui nessa reflexão bastante profunda
e provocativa, né? De que o ambiente organizacional é um ambiente muitas vezes focado em meta, vocês falaram, né? O objetivo não é necessariamente a meta, mas o ser humano, mas o ambiente organizacional, no geral, né? Generalizando, ele tem um foco muito grande em metas, em performance, enfim, nessa dinâmica grande, né? E aqui, então, fazendo essas reflexões, né? Puxa vida, como que eu, como consultor, como um agente de transformação dentro das organizações e lido muito com o ser humano dentro das organizações, como que eu posso eu mesmo me convidar para estar sempre nesse lugar de serenidade, olhando para os meus gatilhos, olhando, né, para todos esses elementos que vocês trouxeram, e ao mesmo tempo como agente de transformação, contribuindo e servindo as pessoas com as quais eu me relaciono, provocando essa mesma reflexão, esse mesmo entendimento, esse mesmo crescimento, essa mesma maturidade emocional e espiritual. Então, tô super grato de estar aqui com vocês. Ótimo, que bom que você veio, uma visita nova, novíssima mesmo. Pensei que fosse da caravana de Carluísa, não é? Que ótimo. Um Não sou. encontro que devemos prestar atenção. Sou apaixonado por Minas, então tô na caravana emocional, assim, adorador de Minas Gerais, do povo mineiro, mas eu cheguei pelo e-mail de vocês, pelo e-mail que eu recebi, e assim foi. Que ótimo. Eu vou colocar aqui, recentemente, começou esse Instagram, mas é um trabalho que existe já há algum tempo, é somos.umani, é uma iniciativa também de Uti Kramer, né, mas não só dela, né, dela e do Nelson, que é voltado para esse ambiente das organizações. Então eles têm trazido conteúdos, tudo mais, de repente pode ser uma conexão bacana aí também de se fazer. Mais alguém, gente, quer contribuir com alguma coisa? Se apresentar? Ixi, eu gosto de fazer afinidades, conhecer pessoas. Olá, boa noite. Olá, Rafael! Boa noite! Se apresente e fale depois. Então, eu estou aqui em Santa Catarina, tá bem friozinho aqui, estou na cozinha com bastante jaqueta aqui, tentando me aquecer. Primeiro, eu também já gostaria de deixar o meu registro de gratidão para a Carla e para a Luísa. É um tanto quanto interessante, eu não sei nem usar uma palavra para descrever como que é vê-las as duas, né, gêmeas falando. Parece que tem ali às vezes uma coisa, é uma coisa impressionante, na verdade. Se complementam o tempo inteiro, é muito legal. Eu adorei só por vocês duas já estarem falando. Claro que o conteúdo também é maravilhoso, mas já foi fantástico. Mas enfim, eu sou catarinense. Eu cheguei na antroposofia quando eu fui fazer um intercâmbio. Eu queria muito aprender a estudar inglês, aprender a falar inglês. Aí eu falei, eu vou fazer um intercâmbio e caí de paraquedas. Na época, isso foi em 2019, numa comunidade Camp Hill, lá na Irlanda do Norte, na comunidade Moor Grande. E eu fui trabalhar lá com pessoas com dificuldade de aprendizagem. E foi a experiência mais difícil da minha vida, foi muito difícil mesmo. Primeiro, por causa da linguagem, da comunicação, que quando eu cheguei era bem básica, e depois, com o tempo, fiquei lá 6 meses, fui aprendendo a me comunicar, mas o mais importante disso é porque aquilo que a gente está falando de serenidade, apesar de muitas vezes eu não compreender o que estava acontecendo por causa da comunicação, no mês passado eu participei também com a Renate sobre confiança, e todos esses assuntos que estão sendo trazidos aqui, eles meio que aconteceram de uma maneira muito natural, espontânea, sabe? Sem que eu precisasse estudar sobre, né? Porque lá na prática, na vivência,
vendo os meus colegas que já estavam lá, outros voluntários há mais tempo, tanto é que eu gostei tanto que nesse final do ano passado fui para Portugal, na Casa Santa Isabel, que não é uma comunidade Camp Hill, mas que tem, né, segue um pouco tem várias diretrizes da antroposofia dentro da casa. Eles também trabalham com pessoas com dificuldade de aprendizagem, foi muito interessante. Foi um tempo mais curto, foi só 2 meses, mas também foi muito bom. E eu sou estudante de psicologia, e vocês falando sobre serenidade, agora eu estou estudando um pouco sobre como ajudar as crianças a desenvolverem resiliência, né? E vocês são pedagogas, e eu gosto muito, eu não sei se alguém de vocês já ouviram falar sobre psicologia, sobre acho que na pedagogia também a gente vê muito, enfim, cada um tem um pouco já de recorte, já deve ter ouvido falar, lido sobre, cada um na sua profissão, no seu campo, né, de estudo, sobre o desenvolvimento humano, né? E eu acho que serenidade né, como vocês estão dizendo, para trabalhar, principalmente nessas áreas que cuidam de pessoas, é um instrumento necessário, não é nem necessário, ele é primordial, né? Não tem como fugir da serenidade. E eu estou realmente muito feliz aqui de estar participando com vocês. E às vezes até tenho a impressão, às vezes eu faço uns cursos, sabe, algumas coisas online para aprender algumas coisas de outros. Eu gosto muito de aprender também sobre de outros assuntos, né, de outros lugares, e tudo vai se complementando. Mas às vezes aqui com vocês eu tenho acho que uma ligação, uma facilidade maior, porque parece que vocês trazem, não é uma aula, isso aqui não é uma aula, não é um seminário, não é, enfim. Mas esses poucos minutos que vocês já falaram, eu aprendi mais do que se eu tivesse feito 2, 3 cursos aí de, sei lá, quantas horas. Então é muito bom. Muito obrigado. Que ótimo, Rafael. Que bom que você deu as caras, literalmente, apareceu assim, tcharam, de repente, um presente para nós, a sua presença de fato, né? E eu vou fazer agora aquele meu momentinho, né, de conectar os corações, porque assim, a caminhação não é esse lugar desse pensar, desse encontrar só, né? Então, a gente faz os diálogos e a gente faz encontros com as localidades para a gente se nutrir, para a gente se inspirar, para a gente se apoiar, para a gente criar, né, novos mundos possíveis a partir dos mundos dos outros, né? Ontem eu escutei alguma coisa disso, assim, né? Não existe um mundo, né? Existem os mundos. E o mundo que eu estou agora também, né? Pode ser outro mundo amanhã, né? Pode ser, enfim. Então, a nossa intenção, né, com os diálogos, e no próximo semestre a gente vai para oficinas, de que a gente possa, de fato, ter uma caminhação lá na Mônica, São Vicente, Ubatuba, Paraty, eu nunca lembro exatamente onde Mônica está. Aqui em São Paulo, né? Mas não precisa ser, aqui em São Paulo não precisa ser uma, né? Porque aqui são muitos mundos, então, né, dá para Rogério aí se interessar em levar essa chama, esses impulsos, né? Então, como você trouxe, né? Como que eu posso aplicar isso para as minhas práticas? Isso é ser parte do movimento. Então, assim, você não precisa criar uma rotina nova, você não precisa criar hábitos novos, é só você se firmar nessa energia, né? Nesse cálice, assim, nessa sustentação, né? E Rafael também vai ser uma alegria. Hoje Malu não pôde estar aqui porque ela também é daí do Sul, só que ela é mais para baixo, ela é de Porto Alegre e ela tá sem luz na casa dela, ela tá só na lareira e luz de vela, mas ela com certeza terá uma alegria imensa, sim, né? Porque a gente se regionalizou um pouco pelo grupo Coração
ser um grupo diverso, né? Então, isso não está em 1, mas está em 5, né? Tem o Awaju também em Curitiba, né? Que já falou sobre o sentido espiritual. Malu fala muito sobre a fraternidade econômica, né? Mas poder dar esse apoio, né? Ser essa pessoa mais próxima para apoiar também essas suas iniciativas locais, né? Então, o diálogo é esse lugar da gente se encontrar, mas aqui tem um nome bonito que eu não sei, mas eu vou fazer o desenho, vocês vão saber, né? Então, é um círculo que ele espreme, expande, ele se concentra, então ele gira em torno assim, né, de si mesmo, assim, né? Pegar uma mola, né? Fecha ela nela e ela vai fazendo assim. Então, hoje, né, esses encontros aqui, esse momento da gente se encontrar, né, ficar quentinho assim, né? Rafael, eu nunca te vi, mas já te considero pacas, né? Eu vi que ele ficou em todos os 5, né? Mas eu não conhecia ele ainda, né? Então, assim, a gente se encontra, a gente se aquece, a gente se aproxima e a gente vai, né, viver a nossa vida, realizar as nossas coisas e estar mais sereno, mais confiante, mais corajoso, né? Com um sentido espiritual mais aguçado, com mais disciplina, né? Então, a gente leva isso para as nossas práticas. Então, vai ser uma alegria muito grande, né? Tê-los vocês dentro do movimento. O que eu preciso fazer? Só falar assim, quero ser parte, quero estar aqui, quero pensar junto. E aí a gente começa a co-criar essa conexão. Então, não tem uma receita, não tem um checklist que vocês vão ter que cumprir de nada, né? É só entender esses aspectos e torná-los eles tão vivos para você que vai ser a sua prática, né? Então, a gente educa pela educação, né? A gente ensina pelo bom hábito que a gente cultiva em nós, né? Então, é isso a caminhação. Aí, se um dia que você quiser promover um encontro, vai ser melhor ainda. Pode ser uma roda de conversa, pode ser a partir de um filme, né? Pode ser o que for. Já aconteceu a partir da capoeira, a partir do hip hop. Já aconteceram os encontros mais inusitados, assim, né? Então é isso. Giuseppe, diga, querido, que bom tê-lo aqui novamente. Eu queria dar sequência aí ao que eu consegui aqui desde o último encontro. Fiz um contato aqui com a vice-presidente da comunidade de produtores rurais e estou começando uma comunidade que sustenta a agricultura. Eu trabalho aqui na Eletronuclear, onde todos os funcionários recebem vale alimentação e vale refeição pelo sistema Sodexo, que está oferecendo um curso para quem é de São Paulo para ensinar a montar uma empresa. Eu posso intermediar aí, quem tiver interesse nessa área alimentícia aí, para ser um fornecedor nosso aqui. Bem, eu deixei meus contatos aí. Quem for da região e tiver interesse, por favor, me procure. Perfeito, José, maravilhoso. A gente ainda não teve nenhuma iniciativa onde o foco, assim, o que mobilizava era a agricultura ou a alimentação, assim, vai ser uma riqueza integrar uma CSA aí no nosso movimento, será uma alegria muito grande. A comida só faz parte dos nossos encontros, né, gente? Porque, assim, se encontrar sem comer, a gente não aprende direito, né? Não toca o coração direito, se não toca o estômago. Ai, não dá, né? Então, tem isso. Alguém quer fazer mais alguma partilha? Patrícia? Ana Laura? Eu vou fazer Vai falar, Patrícia? Deixa eu tentar ver se eu consigo liberar aqui. André, você consegue? Pode falar, Patrícia. Oi. Olá. Tá me ouvindo? Olá. Sim.
Eu gostaria de agradecer, né, de estar nesse lugar aqui com vocês, e gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, minha trajetória, como a Carla e a Luísa foram pessoas incríveis na minha vida. Nós fizemos um seminário Waldorf juntas, e foi incrível isso. E hoje eu trabalho com a inclusão. E aí eu vou falar para vocês da inclusão como esse amor, esse lugar de se colocar numa veneração pelo outro e entender que nesse outro existe esse eu que tem algumas dificuldades físicas. Hoje a gente pode pensar psicológicas, talvez, mas são físicas. E esse eu está inteiro. Então, você se comportando para essa pessoa, para esse ser, de uma maneira inteira, faz toda a diferença. Ótimo, Patrícia. Muito obrigada pelas suas Eu acho que a Patrícia caiu. Eita, eu pensei, essa voz do Aleia. Ela voltou. Voltou. Né? Ela voltou. Patrícia, abre para ela, André, por favor. Patrícia, pode abrir o microfone. Obrigada. Vocês ouviram? Não entendi, não percebi. Ouvimos, mas você caiu no finalzinho. Tá certo. Tá um pouco difícil aqui a internet. Eu fui mãe, né? Primeiro, eu cheguei na antroposofia como mãe, que mudou toda a minha vida, todo o meu sistema com o meu filho pequeno, e aí eu fui me interessar e me abracei esse lugar, e aí entrei, depois de mãe, como professora, aí com os pequenos. E aí esse olhar de veneração com os pequenos, esse você inteiro, é mágico e é transformador. E esse momento de você inteira, mágico e transformador, com a pessoa com deficiência, é realmente incrível. Eu fiz alguns projetos, eu fiz alguns projetos, assim, algumas vivências que eu tive na escola, e até mandei para poderia falar agora que vai ter o nosso encontro, né, da Waldorf, mas eu não vou conseguir ir. Mas eu mandei um estudo e um projeto para falar no congresso e foi aceito, mas assim, desse lugar da pessoa com deficiência e desse olhar de veneração. Ele é transformador. Eu vivenciei alguns momentos e é incrível o que retorna para nós. Mas o primeiro processo é interno, é nosso, daquele que se dispõe a ficar com a pessoa, se dispõe a falar com a criança, o adolescente que tem uma deficiência. Se você sai de um lugar de eu não sou o adulto que sei tudo, e eu estou aqui diante de uma criança que tem uma deficiência e o seu eu está intacto, inteiro, e eu estou ali com um olhar de veneração para aquele ser que está aqui nessa terra, já muda completamente. E aí aquilo que a gente falou de algumas coisas que, eu não gosto disso, eu não sei o que ele me falou, realmente precisamos falar sobre isso. Mas se você tem essa consciência, você já sabe que isso não é sobre você. Não é sobre você. E você tem esse olhar diferenciado, e você tem esse acolhimento. E o retorno gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer isso sobre, assim,
olhar a ciência antroposófica como uma ciência, porque ela é nova. É um olhar que as pessoas acham que não é, que é uma coisa muito, talvez fora, né? Mas não é. É científico. Nós precisamos olhar a ciência espiritual como uma ciência. O que eu vou fazer com você? Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo com aquele ser? O que nos traz do físico? O que nos traz do anímico? Nós precisamos conhecer para trazer essa consciência. Trazendo essa consciência e nós olharmos a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem todos os seres, e aí vamos olhar com interesse de entender o que está acontecendo ali. Então, eu acho que assim, o nosso maior propósito deveria ser esse estudo. E eu só tenho a agradecer a vocês essa iniciativa, essa incrível, Aline, eu sou fã. Eu acho o seu trabalho incrível. E das meninas, então, que eu fiz, elas sabem, eu amo vocês de paixão, e vocês me ajudaram muito em muitas coisas incríveis, e assim, é isso. Nós precisamos de um olhar para a inclusão, assim, nós precisamos consciência, é isso. Obrigada, gente. Ótimo, Patrícia, muito obrigada pela sua partilha aqui conosco, viu? Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Só abrir o mic. Ó, então, a gente vai começar a se encaminhar um pouco para o final. E eu vou fazer algo inusitado, porque eu sou essa pessoa, né? E para a gente entender, né, que acho que é um pouco do que a Patrícia traz, né? Eu fiz primeiro uma formação em psicopedagogia, né? Então, uma ciência assim, né? Bem físico-materialista, né? E tudo mais. E depois eu fiz a pedagogia curativa. E aí foi bem interessante, assim, porque eu gosto muito de pesquisar, mas não só uma pesquisa fora, assim, pesquisa também dentro, né? Porque eu preciso criar as conexões e a pesquisa em mim, né? E aí eu fui entendendo que muito do que o Steiner trazia, hoje a neurociência afirma, né? Então, existem várias formas de dizer a mesma coisa. E aí a gente falou até agora sobre essa palavra serenidade, 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 serenidade. E quando eu li o texto da Carla e da Luísa, me lembrou um outro texto que a gente se conectou, né? E vou fazer novamente o convite, gente, dia 29 de julho. Pode ser presencial, lá no Espaço Cultural, mas pode ser online também, tá bom? A gente participar do lançamento do e-book, mais celebração de 4 anos da caminhação, hein? Vocês estarão, não estarão, né, Carla Luísa? Não responderam o nosso responder s'il vous plaît, mas estarão, né? Então tá bom. S'il vous plaît. Que é um texto que a gente fez muitas trocas há algum tempo atrás, que se chama Ativismo Delicado. E eu acho que o ativismo delicado tem muito de serenidade, assim, né? Muito, muito, muito. E eu queria que vocês, assim, fossem encaminhando, né? Falando sobre esse texto, esse olhar, né? Essa compreensão, assim, essa prática também, que foi algo que durante muito tempo ficou também muito quente, assim, né? Talvez não que esteja fria, né? Mas assim, estava muito superficial, assim, né? Muito transbordando, era algo que vocês traziam, que eu acho que são outros referenciais também, né? Porque eu acho que essa é a característica da caminhação. A gente parte da antroposofia, mas não pelo antroposofês e não para antropósofos. A gente parte da antroposofia para encontrar o mundo, para encontrar a diversidade, para encontrar quem
quem nem consegue falar o que é isso daí, é com essas pessoas que a caminhação quer estar. E a gente não precisa falar de Steiner, não precisa falar de uma série de coisas, e cada vez mais eu vou descobrindo um monte de antropósofo que não usa nenhuma palavra antroposofescas. A turma, né, do ativismo delicado é uma delas, o senhor lá da teoria U é outro cara fenomenal também, que é um antropósofo, né? Então, é isso, a gente precisa aprendendo também com essas pessoas. Então, conta um pouquinho para a gente. Esse texto do ativismo delicado é maravilhoso, né? Ele mexeu muito comigo, com a Carla, porque, assim, primeiro que essa palavra ativismo, né? Eu tenho certeza que eu e a Carla, a gente nasceu ativista, né? Então, assim, desde que a gente se entende por gente, a gente está lutando por justiça, lutando pelos nossos direitos, pelos direitos das pessoas. E lá ele vai trazer essa questão, né, do ativismo delicado, porque se a gente luta por algo, né, mas a gente não fica toda hora fazendo essa revisão do que a gente está lutando, né, a gente não fica fazendo essas avaliações, né, das transformações que estão acontecendo, e essa avaliação do que está acontecendo na gente, a gente vai cair numa forma e numa arrogância, né? E aí a gente vai estar lutando por algo que nem faz mais sentido, porque o mundo já modernizou e a gente está no passado. Então, é muito maluco, né, a gente falar sobre isso, né? Então, tem muito a ver, realmente, com esse tema da serenidade, né? Por quê? Porque o ativismo, ele não precisa ser nada que agride ninguém, né? Então, assim, eu e a Carla, a gente foi amadurecendo muito ao longo do nosso caminho em relação ao nosso ativismo, né? A gente tentar ao máximo essa serenidade, mas é uma coisa que a gente também, foi bom você ter lembrado, que a gente tinha conversado aqui para falar, é que a serenidade não significa a gente se esquivar dos conflitos, né? Porque é muito fácil eu ser serena se eu, sei lá, acordar meio-dia e dormir 9 da noite, né? Porque aí eu quase não vou conviver com ninguém, eu vou ficar aqui no home office, tal. E aí eu não estou me colocando ali, né, na lida, no meu dia a dia e tudo mais. Então, assim, uma coisa que a gente conversa muito, né, e que chama bastante atenção, por exemplo, o brincar livre de uma escola Waldorf, né? O brincar livre, por que ele é mágico, né? Porque ele tem inúmeros geradores de conflito, só que dentro de um ambiente controlado. Então, não é qualquer tipo de conflito que vai acontecer ali, mas como é uma coisa livre, não é uma coisa direcionada, esses encontros entre as crianças, entre o educador e a criança e a natureza, a criança consigo mesmo, vai gerar muita coisa, muitos conflitos, né? E a gente percebe muito isso, né? Que, assim, a gente precisa parar para pensar, porque, assim, a frustração, ela é uma professora, né? Assim como a ira, ela é uma professora, a frustração, ela precisa existir na vida de todas as pessoas, das crianças, ela precisa existir na vida dos adolescentes, ela precisa existir na vida dos adultos, porque uma pessoa que cresce com todo mundo ali resolvendo os problemas, e eu e a Carla, a gente se preocupa muito com isso em relação às pessoas com deficiência, porque às vezes por capacitismo ou para se poupar, as pessoas vão evitando as frustrações, né? Óbvio que a gente não vai comprar todas as batalhas, a gente tem determinada época da vida de uma criança, de uma pessoa com deficiência, de um aluno, etc., que a gente vai escolher realmente quais as batalhas nós vamos comprar aqui, onde que eu vou fazer a criança vivenciar a frustração e aonde que eu vou dar uma protegida para essa criança não vivenciar isso e ela ter a oportunidade de vivenciar outras coisas. Então, é uma linha tênue, né? Essa coisa da superproteção com a gente permitir a criança de vivenciar isso. E aí a gente precisa parar para pensar nisso, porque às vezes a gente depara com cenas assim, adultos esperando de crianças e adolescentes maturidade de adulto,
né? Aí põe o gerador de conflito lá, né? Isso eu estou falando em escola, estou falando fora de escola, estou falando em vários âmbitos, casa e tudo mais. Põe o gerador de conflito lá, mas na hora de lidar com a reação daquela criança, com a frustração, com a raiva, com os sentimentos que vão surgir ali, e aproveitar isso para trabalhar essa autoeducação, essa autorregulação, isso tudo, o que acontece, né? Fica brava, põe de castigo e etc. Coisas que a gente, né, abomina, eu e a Carla. A gente detesta essa educação comportamental, porque isso não educa de fato, isso oprime, né? Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Então, o ativismo delicado é isso, a gente não precisa oprimir ninguém com as nossas ideias, mas a gente pode incomodar. Eu estou amando essa palavra incomodar, porque assim, quando a gente incomoda, a gente está tirando uma pessoa da zona de conforto. E quando uma coisa incomoda a gente, qual que é o exercício que a gente tem que fazer? Transformar. Olhar com interesse e transformar. Por que que isso me incomodou? Que gatilho que gerou em mim? E será que isso me incomodou porque eu me vi? Será que isso me incomodou porque eu preciso fazer alguma coisa? O que que aconteceu? Então, assim, a gente vê, por exemplo, em escolas, às vezes, por exemplo, tem um brinquedo que todas as crianças amam. Quem é professor aí vai conhecer essa situação. Todas as crianças amam um brinquedo, ou sei lá, uma ferramenta, alguma coisa. Nem estou falando de brinquedo estruturado, estou falando de qualquer brinquedo, um objeto que as crianças gostam de brincar. Pode ser um balde, pode ser qualquer coisa. Mas aí todo mundo ama, mas aí os professores resolveram que só vai ter 2 baldes. Por exemplo, se for balde, vamos falar que é balde. Só vai ter 2 baldes para as crianças aprenderem a dividir. Aí, o que acontece? Óbvio, gente, que dependendo da maturidade da criança, ela nem vai saber como fazer isso, porque ela nem amadureceu isso nela. Ela ainda está numa fase, o quê? Do egocentrismo, dessa coisa de vivenciar vivenciar as emoções, ela está se autoconhecendo, o corpo, os sentimentos, tudo. Então, o que vai acontecer? Aí eu ponho 2 baldes sabendo que vai ter uma disputa, porque tem 10 crianças, ou sei lá, isso pode ser com adolescentes, pode ser com todo mundo. Mas aí, na hora que acontece o conflito, que eu mesmo sabia que ia acontecer, me preparei para isso, eu saio da minha serenidade, eu venho com a minha arrogância, eu venho que, como assim, que eu já te falei isso 10 vezes, né? E você ainda não fez essa modificação. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo e pensar, será que eu estou disposta a lidar com esse gerador de conflito? Porque, assim, o conflito ele é importante, mas a gente tem que estar disposta a quê? Ajudar essas pessoas a lidarem com aquilo, porque se a gente, nem mesmo a gente, estiver disposto a atuar com esse conflito, como é que a gente vai ajudar as outras pessoas? Né? Principalmente no caso de crianças. E aí a gente está lidando com crianças, né? Que estão sendo cobradas, crianças e adolescentes estão sendo cobradas por maturidade de adulto, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo adultos que não têm maturidade. Então, assim, a gente, nós estamos lidando com isso hoje em dia. E a gente tem que saber acolher esse adulto, né? E a gente também tem que mostrar que essas crianças estão numa fase de desenvolvimento. Então, no ativismo delicado, a gente também vai olhar isso, né? Será que a gente está disposta a viver esse conflito? Porque isso vai mexer com a gente vai precisar se autotransformar, se avaliar o tempo todo, e isso vai transformar o mundo e vai trazer outras necessidades. E aí, como é que vai ser? Você tem serenidade para isso? Você está disposta, né? E tudo mais? E também é cansativo, né, gente? É muito cansativo. E, às vezes, dependendo da situação que a gente está, não dá para a gente simplesmente falar, eu não vou lidar com isso, né? Não dá. Aí, o que a gente tem que fazer? Como eu e a Carla, a gente fala, né? 550 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Porque aí você para, você revê tudo, você pensa, será que eu estou, sei lá,
muito exposta a isso, eu preciso também aprender a lidar emocionalmente, eu preciso me fortalecer, encher meu tanque emocional, isso tudo faz parte, né, da caminhada. Às vezes a gente tem que fazer o para um pouquinho para encher o nosso tanque emocional, para reavaliar, para ver e para a gente voltar para esse ativismo, mas de uma outra maneira, né, transformada. Esse ativismo delicado, ele mostra muito que ser pacífico é diferente de ser passivo, né? É totalmente diferente. E a serenidade é isso. Não é você ficar parada olhando tudo acontecer, né? Eu e a Luísa até criamos uma palavra, receptividade, né? Porque a gente tem que aceitar o outro como ele é e a gente tem que aceitar a gente como a gente é. Inclusão, a aceitação é diferente de encaixe. Quando eu quero que uma pessoa encaixe, seja numa sala, seja numa sociedade, num restaurante, num banco, sei lá onde ele for, já significa que ele tem que se mudar para aquilo que eu quero que ele seja para frequentar aquele espaço. Sendo que a aceitação, a gente ter essa receptividade, né? É a gente o quê? Transformar a gente mesmo. O que traz essa autoeducação? Transformar o mundo para que esse mundo aceite a pluralidade dos seres. E aí é isso que a serenidade traz para a gente. Essa visão calma, tranquila, para a gente que se pare um pouquinho, essa visão, essa serenidade, para a gente continuar nesse ativismo, né? Eu e a Luísa, enquanto a gente tiver força, a gente vai ser ativista. E eu espero que seja por muito, muito tempo, porque a gente quer bastante, né, que o mundo seja justo. E que a gente seja justo, cada vez mais justo, né? Porque a gente também precisa olhar qual que é meu egoísmo. Eu já reparei, quando eu estou cansada, eu sou mais egoísta. Me gera, assim, sabe? Essa falta de vontade de fazer as coisas. Em coisas banais, gente. Por exemplo, a gente separa os recicláveis. Aí, às vezes, eu estou cansada, eu falo assim, ai, nossa, para eu colocar isso aqui separado, eu vou ter que lavar essa embalagem, eu já quero descer com lixo, eu estou cansada. Aí eu falo, não, mas para que essa pressa? Você está cansada, você vai parar um pouquinho, descansar um pouquinho, e depois você vai fazer isso. Não precisa de você fazer isso agora. Então, sabe, nas pequenas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes, a gente vai se autoconhecendo. Quando que é a sua hora mais egoísta? Quando eu estou com fome, quando eu estou cansada, quando eu estou com as minhas necessidades sobrecarregada, quando eu estou com as minhas necessidades ali físicas, fisiológicas, não atendidas. Então, esse é um bom momento para você lidar com o encontro? Não, né? Vamos pensar. Como que você fica mais disposta a ouvir? Como que você fica mais disposta a atuar e a se enxergar? Ah, eu preciso disso, eu preciso de tal coisa, né? E aí são várias referências que a gente vai ler das linguagens do amor, da gente tratar o próximo como o estrangeiro. A gente leu também um livro que chama aquele Palhaço e o Psicanalista, que é do Cláudio Dunker e do Cláudio Tebas e do Christian Dunker. A gente leu também o Ser Bom, Não É Ser Bom. Qual que é o título? Peraí que travou aqui. O que, Palhaço e Psicanalista, é muito bom esse livro. Tem o Ser Bom, Não É... Esse Palhaço Psicanalista é do Cláudio Tebas, que é palhaço, né? E ele faz várias ações e tudo mais, no sentido da serenidade, do encontro com o próximo, e o Christian Dunker também, ele é psicanalista, né? E aí eles vão falando as visões até uma hora que se confunde. Será quem que está falando como palhaço ou como psicanalista? Porque o palhaço, ele é totalmente um psicanalista, e um psicanalista, ele tem que ser palhaço, sabe? Então, para ter essa flexibilidade, é muito interessante. E aí também tem o Ser Bom, Não É Ser Bonzinho, que foi o Cláudio Tebas, que escreveu, né, sozinho. Tem a comunicação não violenta, que eu e a Carla a gente gosta muito, do Marshall Rosenberg, que ajuda bastante. A disciplina positiva, né? Então, assim, são várias ferramentas que vão trazendo
que vão trazendo assim vai empoderando a gente para a gente ter cada vez mais serenidade, tentar entender o próximo. Tem o livro da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E a gente vai vendo, a Aline falou, né, da antroposofia sem o antroposofês. Esses livros são tão antroposóficos, são, sim, maravilhosos, porque quando a antroposofia, algo está dentro do seu ser, né? E você é a antroposofia, né, o pensar vivo, você vai enxergar isso a todo momento, em todo lugar. Eu e a Elisa, a gente não fundou uma instituição antroposófica, a gente não trabalha em instituição antroposófica, mas nós estamos atuando com a antroposofia 24 horas, até na hora de dormir, né? Que a gente leva as nossas questões, acorda com alguns insights. Então, a caminhação, ela é mágica nisso, né? De mostrar o tanto que a antroposofia está em tudo, está no hip hop, está num filme, num desenho animado, em qualquer lugar, num livro que você viu, num desenho, tudo. Porque é colocar consciência nas coisas, né? Também tem um livro maravilhoso que eu não posso deixar de citar, que é o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, que ele é praticamente um ativismo delicado, né? Mas, assim, bem para esse contexto Ele aí... é o ativismo amoroso. É maravilhoso. Não, a Bell Hooks, ela tem vários livros nesses âmbitos que ajudam a gente a querer ser melhor, em vários sentidos, né? Mas, assim, ela trouxe tantas coisas para a gente também nessa questão do atuar na educação, do autocuidado, né? Da gente observar essa inclusão de forma genuína, né? Será que ela que trouxe essa coisa da escola justa para mim e para a Carla, né? Porque ela falou, antes tinha a escola dos negros e a escola dos brancos. Quando decidiram que era hora de acabar com esse negócio de raça, o que aconteceu? Juntou os negros e os brancos, mas na escola dos brancos. Aí os negros tinham que se comportar como os brancos. Então, o jeito do negro de rir, o jeito do negro de falar, a cultura religiosa, o jeito que ele come, a comida que ele come, o jeito de dançar, tudo. Não, você tem que se comportar assim, porque isso é assim, isso não é. Aí tinha já um modelo, né, de como que a pessoa deveria ser. E eu e a Carla, a gente falou, com certeza isso aconteceu quando alguém falou que a inclusão era todo mundo estudar na mesma escola. Só que as pessoas com deficiência foram parar na escola das pessoas típicas, e ainda tem essa visão, né? E será que o mundo é feito para um tipo de gente? Eu acho que você devia procurar uma escola alternativa. Ele seria muito mais acolhido numa escola especializada, sendo que inclusão não é local. Inclusão é serviço. É em todo canto, gente. Então, assim, isso também é o ativismo delicado. Mas é a gente nos transformar e transformar o mundo a todo momento. E quando a gente exclui, a gente não está excluindo nada além de quê? Uma oportunidade de se ver. Só que as pessoas, né? Nós precisamos nos preparar para nos vermos, né? Lidar com essa realidade de quem somos. Para aí a gente conseguir transformar, né? E isso é dolorido muitas vezes. Sempre. Sim, maravilhoso. Essa última imagem, assim, né, dessa diversidade, assim, tem um livro, mas dentro desse livro tem um texto maravilhoso que chama Multiculturalismo, eu não sempre é Kandal, eu não lembro se é Vera Lúcia ou é Maria Lúcia, acho que é Vera Lúcia Kandal, e fala sobre esse olhar, né, do que é esse multiculturalismo nessa perspectiva, né, de que a maioria não são todos, né, o que acontece com a minoria quando a gente só escuta a maioria, né, então... É muito, muito legal essa perspectiva também do multiculturalismo, que é um outro nome, um outro olhar, né, para que vocês trouxeram, né, da Brené Brown. Então, é muito legal, assim, eu acho que toda pessoa que se dispõe a educar, seja enquanto família ou enquanto um profissional, né, tem que ser um universo diverso. Porque quanto mais diverso eu sou, quanto mais repertório do que quer que seja eu tiver,
mas eu consigo acolher o outro, porque ele não é diferente de mim, né? De mim a mim, né? Porque tem aquele pedacinho dele, já tem na minha história. Eu já experimentei isso, eu já conheço isso, eu já estou conectada, né? Então, esse desconforto também vem de que qual é a minha diversidade social, né? A gente fala muito da biodiversidade enquanto natureza, né? Mas nós também precisamos ser seres biodiversos, né? Quantas vidas, quantas culturas, quantas religiões. E não quer dizer que você tem que aceitar no sentido de então eu vou em todas e canto todas as músicas e não, você vai ver o que faz sentido para você, né? Mas isso não coloca uma regra na vida do outro, né? Então eu acho muito interessante isso. Meninas, a gente poderia aqui ficar, né, acampada aqui uma semana falando e é sempre muito maravilhoso falar com vocês, assim, sempre abrem novas portas e janelas no coração, na alma, na mente, né? Muita felicidade também de saber do trabalho, né, da atuação de vocês. Eu acho que, assim, é também muito bom, né? Assim, conectar com a atuação de vocês. Eu agradeço muito por vocês terem aceitado mais esse convite meu, porque, gente, o que eu faço de convite para essas garotas não está escrito desde 2016, 12, 16, né? Fazendo convites auspiciosos. Não sei se vocês querem fazer um agradecimento para despedir. Sim, convidar quem quiser conhecer também o nosso trabalho, o nosso Instagram, né? Que é Eu Crescendo Educa. Lá a gente mostra um pouco das nossas aulas, né? Fala um pouco a nossa visão sobre alguns assuntos. E agradecer a presença de todos, estamos muito felizes com as contribuições, com a presença, com o apoio sempre, né? E a Aline realmente é maravilhosa, é uma inspiração. Eu e a Carla, a gente fala isso para ela também, tá? E a Aline sabe que é verdade, porque a gente admira muito ela. Essa característica do fazer que ela tem, né? Mexe com a gente, da gente sempre... porque eu e a Carla, a gente gosta de falar, a gente faz palestra, então agora a gente sempre fala nas nossas palestras essa questão, né? O que você vai modificar na sua vida hoje em relação ao que você escutou para levar para ação? Isso é uma coisa que a gente aprendeu com a Aline, né? Fazer esse convite, olha, de tudo que você escutou hoje, o que você vai mudar na sua sala, o que você vai mudar na sua casa? Não precisa ser nada grandioso. Você vai comprar um vaso de planta, regar ali no seu jardim, você vai tratar o seu aluno olhando no olho dele, entregar com calma, olhando, interessada de fato. Na hora que você escrever na agenda, você vai escrever sempre a mesma coisa? Você vai pôr um bondinho, um coração? O que você vai fazer para essa pessoa ver que foi realmente pensado para aquele aluno, né? Para aquela mãe, para aquele pai? Então, assim, isso, gente, é incrível, né? O Caminhação é isso, é a cara da Aline, né? Então, assim, fico super feliz de estar aqui e, assim, isso com certeza abastece o nosso tanque emocional, né? Porque, assim, a gente nem sempre é fácil e reunir com pessoas, né? Que estão dispostas a fazer essa diferença, isso traz tanta esperança, porque eu e a Carla, a gente tem a necessidade de saber dos projetos, de saber, as coisas ruins são tão divulgadas, né? Que bom que aqui a gente conhece pessoas dispostas, porque você fala assim, nossa, o mundo é lindo, o ser humano é maravilhoso, isso que é o legal, né? Então, é isso, gente, muito obrigada a todos que vieram e também por terem, assim, contribuído com essa necessidade nossa. É isso, a Luísa já falou tudo, né? Que vocês saiam daqui realizando pequenas grandezas, né? É o que a gente espera e deseja aí para todo mundo. Obrigada mesmo, gente. E obrigada, Aline, pelo convite. Eu vou finalizar, além de, mais uma vez, né, agradecer vocês,
Mas vou finalizar com uma poesia que eu fiz ontem, tá? E eu vou fazer esse convite muito conectado com a fala da Patrícia sobre a lente, porque eu acho que se você... eu amo essa frase super direta, né? E daí? O que você vai fazer com tudo isso daqui que você ouviu hoje, né? Se você só decidir mudar a sua lente, você já vai fazer muita coisa diferente. Te garanto. Então, é uma poesia em primeira pessoa. Eu estou falando sobre a minha vida e sobre a minha história. Ela é curtinha, tá, gente? Apesar da minha história ser longa já, né? Mas eu gostaria que vocês fossem construindo essa imagem pessoal, como se vocês tivessem narrando essa história para vocês, que já vai ser um exercício de criar essa outra lente. Muito conectado também com o que a Carla e a Luísa trouxeram várias vezes, né, sobre o gatilho, né? E quando a gente fala gatilho, a primeira coisa que a gente imagina é uma arma, né? E se a gente fala de a pessoa ativou o meu gatilho, quer dizer que a sua arma, o que pode te defender, está na mão do outro, para te ofender, né? Então, o gatilho tem que estar nas nossas mãos, para a gente proteger, para a gente cuidar disso, né? Que é um recurso, né? Um recurso. Mas a gente não pode fazer essa entrega na mão do outro. Então, esse gatilho e essa lente aí estão um pouco conectados. Começa assim. Acho tão inusitado de que eu sou o fruto da última casa, da última rua sem saída. Às vezes, ser a última, ser esquecida, sem saída, traz uma potência e inúmeras potencialidades, possibilidades. Adoro ser também aquela criança que foi da rua, na rua, de terra, sem luz, sem carro, sem asfalto. Acho que foi daí, dessa infância incrível, que nasceu um amor imensurável pelo que não, pelo que falta. E essa capacidade incrível de ver a potência da ausência, da vulnerabilidade. Eu amo lugares e pessoas que não têm nada, tanto quanto lugares e pessoas que têm muito. Mas a alegria brota mesmo da essência quando eu vivo a música. Era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O que tem quando não se tem nada? Eu tenho lentes incríveis que enxergam tudo, em qualquer lugar. Tudo e nada só tem 4 letras. Inusitado. Se tirar o nada, tudo cabe ali certinho. São 4 letras da mesma moeda. Às vezes, como hoje, eu escrevo poesia. Nos outros, eu sou a poesia. Que vocês saiam daqui hoje sendo a poesia na vida de vocês e na vida dos outros. Agradeço esse ciclo que se encerrou desse semestre. Em setembro, a gente retoma com novidades nesses nossos processos aqui, online e presenciais. Fica o convite dia 29 de julho e 25, 26 e 27 de setembro, lá em Arembepe, na Bahia, o nosso seminário também. Gente, abre o microfone, as câmeras, vamos se dar boa noite. Se alguém quiser fazer, falar qualquer coisa, a gente fala todo mundo junto, misturado, sim. Tchau, tchau, queridas. Boa noite, Mônica. Temos que marcar um café a 4. Sim, senhora. Boa noite, ela. Boa noite, Celina. Boa Conheci noite. o pai da Carla e da Luísa!
Boa noite, Patrícia. Boa noite, Ana Laura. Boa noite, Ana Isabel. Eliana, mãe dessas garotas maravilhosas. Olá, boa noite, obrigada. Agradeço. Gente, ótima noite.